Olá, minha apresentação para esse testemunho que eu estou dando da minha vida para o encontro de noivos é essa. Eu sou a Juliana do Reginaldo e eu vou querer falar para vocês aqui agora, vou começar esse meu testemunho falando algo que o Papa Francisco disse em um livro que eu estava lendo. Eis os corajosos, pois requer coragem para amar-se como Cristo ama a igreja. A minha história é a seguinte. Em 2018, eu tinha 29 anos e eu fui na minha manicure fazer as unhas no sábado. E eu cheguei lá, ela estava muito triste. E eu perguntei o que foi. E ela me relatou que a sobrinha dela de 27 anos havia descoberto um nódulo no seio, fez os exames e já estava até para fazer a cirurgia, e era câncer de mama. Então ela estava muito aflita. E na hora que ela falou aquilo pra mim, na hora eu já pensei, meu Deus, 27 anos, tão jovem, eu nunca ouvi falar câncer de mama dava em meninas jovens, até os exames é tudo acima de 45, 50 anos, né? E aquilo me tocou, porque 27 para 29, 2 aninhos só, né? Então eu me compadeci com aquela situação e já logo me coloquei no lugar, né? Pensando que poderia ser comigo. E aí eu cheguei em casa naquele sábado, por volta de umas 4 da tarde, e eu fui falar pro meu esposo. Falei, nossa amor, você não vai acreditar. Eu fui na Vera lá, tava lá fazendo unha lá na minha manicure, e ela me falou que a sobrinha dela, de 27 anos, descobriu um nódulo no seio. No que eu passei, assim, gesticulando, no que eu passei a mão nos seios, assim, no seio esquerdo eu senti um carocinho. E eu falei, eu nunca tive isso daqui aqui. Eu falei, amor? O chamado de desespero. Amor? Olha isso daqui, sente isso daqui. E aí começou a minha historinha com o câncer de mama. E isso foi num sábado, porque as coisas ruins sempre acontecem de fim de semana, né? E aí até na segunda-feira, né, no domingo, aliás, no domingo não, no mesmo dia, daí 3 horas, eu acho, ou 2 horas, até eu absorver aquela informação, eu peguei o carro e fui até na minha mãe, que ela mora um quarteirão de distância da minha casa, e eu cheguei lá e falei, mãe, sente isso daqui, olha esse caroço aqui. Aí ela, pra me ajudar, né, nossa, Juliana, como você deixou ficar desse tamanho? Como que eu deixei? Uai, na hora de tomar banho você não sente? Não, mãe, eu tomo banho com a bucha, não fica lá me aparpando, né? Eu tomo banho com a bucha, pega a bucha e sai esfregando o corpo. Mas eu sempre fui de até me fazer autoexame, e eu faço aniversário em outubro, então sempre em outubro eu procurava marcar ginecologista, né? E o doutor sempre falava, ó, se quiser que eu faça autoexame em você, já tira a parte de cima também, eu tirava, nunca tive problema quanto a isso. Então não, aquele caroço não tava ali no último ano, porque eu me conheço. E aí na segunda-feira, já acordei logo cedinho, já marquei meu ginecologista, e o Dr. Vladimir, e depois eu já marquei mastologista, né? Já tentei marcar mesmo antes de... E antes de ir no ginecologista, eu já marquei ultrassom de mama para já chegar no ginecologista com ultrassom de mama. Fui no ginecologista e ele, não, acho que não é não, você não tem histórico familiar e... eu acho que não é nada não, eu acho que é fibroadenoma, que é uma gordurinha que dá ali. Mas ele apontou pro meu seio e falou assim, para isso daqui não interferir nisso daqui, se eu fosse você eu tirava, Juliana, porque senão você vai ficar encanada com isso. Marca o mastologista. Falei, ai, que bom que o senhor me aconselhou isso, porque eu já marquei mesmo, né? Ah, então tá tudo certo. Depois você me avisa, né? Faz o retorno comigo, me avisa certinho. Falei, ah, tá bom. E aí eu marquei o mastologista pro dia... isso foi 24 de fevereiro. Aí no dia 6 de março, no dia do aniversário do meu esposo, eu fui no mastologista, no Dr. Eduardo, e ele conversando com a gente e tudo, falou, não, imagina, eu também creio que não seja nada. Mas, o mais que, gente, aquele mais, o mais que a gente dá, tudo aquilo que havia falado de bom no vírgula mas, já começa a dar aquela bambeada, né? Mas tem uns danadinhos que enganam exame de imagem.
Então, faz uma biópsia. Vamos fazer uma biópsia. Aí no dia seguinte, no dia 7, eu fui lá, colhi a biópsia, tudo certinho, né? No dia 30 de março, dia 30? Não, no dia 13 de março, acho que foi dia 13 de março, ficou pronta a biópsia. E eu fui lá no laboratório, a moça me ligou e eu saí no meio da tarde. O meu marido queria ir comigo, até falei que não precisava, porque eu só ia pegar o resultado e já consegui marcar no consultório do mastologista para eu já levar o resultado para ele. E aí eu já ia sair de lá e ia marcar pra tirar o nódulozinho, porque eu não ia querer ficar com ele, então eu já ia marcar pra gente fazer a retirada dele, né? Na clínica mesmo, eu achava, né? Bom, foi assim. Aí cheguei, parei o carro e não tinha vaga ali perto, e aí eu parei um pouquinho longe. E aí eu ia abrir. Do jeito que eu peguei o laudo, eu joguei em cima do capô do carro, falei assim, daquele negócio ali do carro ali. Falei assim, do painel, eu não vou abrir agora, porque eu não vou conseguir ler, porque eu já tenho que ir na consulta, então lá vai ter fila lá até o atendimento, eu vou lendo lá, já vou pesquisando no Google. O resultado, né? Gente, fazia pouco tempo eu conversava com uma blogueira que era do Rio de Janeiro e ela se mudou pra Espanha. E ela falou que ela teve câncer na tireoide. E ela falou que quando ela leu o carcinoma, ela já sabia que era câncer. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Gente, enquanto eu tava esperando ali, enquanto eu tava chegando no consultório, faltando tipo assim 2 casas pra eu chegar no consultório, eu abri ali carcinoma ductal invasivo grau 3. Aquilo eu já mandei um áudio pro meu marido. Boca seca, né? Boca seca, assim, amor, é câncer, amor. Eu tô com câncer. Eu li carcinoma e eu conversei uma vez com uma blogueira e quando fala que é carcinoma é câncer, amor, eu tô com câncer. Um áudio desesperador, que ele até apagou esse áudio, depois ele nem tem mais esse áudio. E aí, minha gente, eu falei, ele, quer que eu vou pra aí? Eu já tô indo pra aí. Eu falei, não, calma, porque você vai chegar e eu vou estar dentro do consultório. Espera, deixa eu entrar no consultório, deixa eu ver o que o doutor fala pra mim. Entrei, bom, fiquei ali, já fiquei pesquisando na internet e tudo, né, minha gente? Tipo, 5 minutos de vida eu já tinha, né, pelos diagnósticos que a gente lê na internet. Aí o doutor me chamou pra entrar no consultório. E aí ele olhou pra mim e falou assim, você já viu? Já leu o resultado? E eu falei assim, ele, boca seca, o lábio grudava nos dentes, assim, não li. Óbvio que eu já tinha lido, eu já tinha me autodiagnosticado, já tava pensando em passar a senha da conta do banco, em já deixar uns escritos pro marido, né? Porque você pega um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que você pensa é que você vai morrer, né? E aí ele falou, ele abriu, ele falou, Ju, infelizmente você tá com câncer de mama. Antes de eu te dar qualquer instrução, antes de eu te falar qualquer coisa, ou você vai embora pra tua casa, almoça e depois você volta aqui com o grandão, ou então você liga pra ele e a gente espera. Falei, não, ele já tá sabendo, doutor, que se desse alguma coisa, eu deixei ele em casa, mas ele já tava sabendo que se precisasse eu ia ligar pra ele. Então não vai embora. Não sai daqui, vai lá, liga pra ele e a gente vai passar na consulta. Aí eu fui lá fora do consultório, liguei pra ele, falei, o doutor quer que você venha pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Desliguei o telefone, gente, comecei a chorar. Mas eu chorava assim, copiosamente. Chorava. E nisso, eu tava agachada, assim, chorando, desesperada. Saiu uma moça com a mãe dela, assim, né? Eu tava até perto de uma árvore, já quase na casa pra cima do consultório, assim. E ela falou, mãe, eu não posso deixar ela aqui assim, eu vou voltar. E aí ela voltou. Ela voltou, gente, ela colocava a mãe em mim e falava assim, moça, fica calma, vai ficar tudo bem. Olha, eu também sou novinha que nem você. Falei, não, você não tá entendendo, eu tô com câncer, é maligno, eu tô com câncer. E ela falou, moça, eu também, eu acabei de fazer cirurgia, faz 15 dias eu vim tirar os drenos. Fica calma que eu sou novinha que nem você, eu só tenho 27 anos. Aí eu olhei pra cara dela, 27 anos? Você é a sobrinha da Vera, da manicure? Sim, a Vera, a mulher do marrom, sim, sou eu.
Nossa, você não vai acreditar, eu tô aqui graças à tua história. Eu cheguei lá, tua tia tava chorando e ela me contou a tua história. E eu tô aqui graças à tua história, moça. Olha, ela não quis fazer fofoca, viu? Ela salvou a minha vida contando essa história. Porque se eu não tivesse ficado sabendo da tua história, eu não tinha me comovido, chegado em casa, contado pro meu marido, sentido o carocinho. Gente, aquela menina ficou comigo até meu marido chegar. Eu fui me acalmando. Ela falou, posso ir embora? Eu, pode. Ele já chegou, parou ali para estacionar tudo. Ela foi embora, a gente trocou o telefone. E assim começou a minha historinha com a Marcela. E a minha historinha que eu vou contar aqui para vocês. O testemunho que eu vim aqui dar. O que, graças a essa história, a conexão que eu fiz com Deus na minha vida, a importância de Deus na minha vida. Eu vou citar esse versículo bíblico que está em João 16:33, em que Jesus diz: tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Em 2020, nós casamos no cartório. Completamos 10 anos que nos conhecíamos, daí veio a pandemia e o mover de Deus nos levou a casarmos na igreja em outubro de 2021, dia 2. No nosso casamento tinham 30 pessoas. E para eu guardar de recordação, eu fiz alguns convites. E eu conversei com Deus para que Ele me apontasse um versículo bíblico que fosse exatamente sobre a presença dEle em minha vida e o que havia acontecido nos últimos tempos até eu encontrá-lo e conhecê-lo. E Ele me deu Mateus 7:24. Aquele que ouve minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. No versículo seguinte diz, mas aí, aquele que ouve e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Olhem que maravilhoso. Jesus repete as mesmas palavras. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Mas ela caiu, e grande foi a sua ruína. Além do Espírito Santo ter me dado essas palavras, que resumiu tantos anos e tantas vidinhas em um só versículo de 5 linhas, no dia do meu casamento era justamente este evangelho do dia. Vocês acreditam? Eu tremia naquele altar. E eu queria gritar para todo mundo, vocês estão ouvindo mesmo que eu? Eu queria cutucar todo mundo, mas a maioria ali nem se tocou. Inclusive ele, viu, gente? Mas é aquela velha história. O milagre é para mim. Receba, aceite, dê graças e frutifique. A sua parte, Deus não faz. Pode entregar a tua família todinha a Ele. Isso não é promessa de Jesus. Vida fácil a quem se entregasse a Ele. Ele não prometeu isso pra gente. O grande segredo dessa maravilha é superar esses problemas. Subir a montanha dá trabalho. A gente se machuca todinho. De vez em quando, umas pedras caem bem no zóio da gente. A gente tropeça e dá com o dedinho na quina do barranco. Para a nossa casa estar num lugar sólido, para a nossa felicidade estar em estado pleno e acontecer, ela deve estar abrigada sobre uma rocha. E para alcançarmos esse estado de espírito, muitas vezes essa felicidade tem que ser chorada, sofrida. Algum dia vocês leram sobre o Evangelho que dizia que quem fosse discípulo ou seguidor de Jesus não haveria sofrimentos em suas vidas? Vocês lembram da história dos 3 porquinhos? A casa de palha, de madeira, de tijolos? O lobo, que a gente pode representá-lo aqui como maligno, ele já ataca logo a mais frágil, ele já vai na mais frágil, deixando a de tijolos por último, mas isso não o impede de tentar destruí-la. Muitos vão debochar do tempo e do quanto vocês se dedicam a Deus,
Mas quando o mal os tentar, eles correm para a casa de tijolos, né? É o que Deus faz quando a tentação... E o que Deus faz quando a tentação vem na casa edificada na rocha? Ele, para nos dar felicidade, falou que o Espírito Santo, além de água, é fogo, para ferver o mal até não querer mais. A fundação, o alicerce, tem que ser muito bem feito. A casa é a minha família. Aonde a sua está edificada? Se na rocha o maligno já vem de cima pelas chuvas, por baixo pelas enchentes, pelo vendaval que é pelos lados, gente, ele tentará entrar pela brecha que nós deixamos. Daí a necessidade de subir a montanha para as coisas de Deus. É a luta. Vê se ganhamos músculos comendo pipoca e vendo Netflix. Vê se a gente consegue ganhar força muscular assim. Precisamos estar espiritualmente treinados, mas tendemos a querer as coisas fáceis. Gente, amar dói. O casamento é doação, é sacrifício ofertado a Deus. Minha gente, a vida é cheia de altos e baixos. O sofrimento não escolhe idade, nem situação financeira. A vida é como aquele exame de eletrocardiograma que fica fazendo assim. A linha só fica estável quando ela chega ao fim. Vocês se tornarão um. O que um passar, refletirá no outro. Eu não tô falando que o outro vai passar também. Não, refletirá. Vocês buscaram este sacramento para quê? Para se vestirem de noivos ou para se doar um ao outro e receber as bênçãos de Deus? Casamento exige disposição. Estar disposto ao outro. É entrega, é doação. O mundo hoje em dia nos incentiva à individualidade, ao descartável. Tudo é provisório, tudo é relativo. Muitos só pregam que o importante é gozar o momento, que não vale a pena se comprometer com alguém por toda a vida. Vocês não têm noção do número de abandonos que mulheres sofrem diariamente ao receberem um diagnóstico de câncer. Porque, afinal, quem que quer ficar com uma mulher bichada? Menopausada já aos 30 anos, então, Deus me livre. Afinal, a gente casa para ter sexo todo dia, não é mesmo? Minha gente, Deus projetou o casamento. O ser humano não foi feito para viver só. A esposa de Jesus é a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. E o que Jesus fez pela sua igreja? Ele se sacrificou. Ele deu a sua vida. Isso é casamento. Nos tornamos um só, e não só perante Deus, mas perante a sociedade também. As pessoas chegavam para mim e me perguntavam: Ju, como que o Nardão está? E eu pensava: poxa vida, tô toda estrupiada, remendada. E a pessoa inclina até a cabecinha com dó do meu marido que tá lá roncando a noite inteira. Enquanto eu tô aqui com os 2 fones de ouvido enfiados dentro do meu cérebro, ouvindo meditação para dormir por causa dos efeitos que a quimio dá, que acelera a gente. Mas com o tempo eu entendi o porquê perguntavam dele para mim. Porque quando as pessoas me veem, elas veem a ele. Assim como quando elas olham para ele, é a mim que elas enxergam. Eu acho que as pessoas me viam só o pozinho da rabiola e pensava: nossa, se a gente tá com essa dó de ver a Ju assim, imagina o Nardão, gente, que só tem tamanho. E é assim, minha gente, é na saúde e na doença, é na tristeza e na alegria, na gordice e na magreza, na pobreza e na riqueza. Por isso a nossa alegria tem que vir de Deus. Mas como ser alegre diante de tanto sofrimento? Minha gente, eu descobri um câncer em 2018. Em 2019, fazendo um exame de rotina, porque eu descobri uma mutação genética para predisposição a câncer de mama, de ovário, de pâncreas, de útero, de cérebro e várias outras coisas, eu tinha possibilidade de fazer a mastectomia.
igual aquela atriz Angelina Jolie fez. E fazendo um ultrassom de rotina, eu não vou lá e não peço sinarzinho para Deus, falou, oh, meu Deus, eu não sei, eu vou brincar de ser Deus, eu vou tirar isso agora. E eu fui conduzida pelo Espírito Santo através desse ultrassom de rotina, eu descobri um novo nódulo em 2019. E como se não bastasse, em 2020 tirei tudo, né? As mamas, tirei o útero, os ovários. Em 2020 fui fazer exame de rotina na minha mãe, descobri câncer de mama nela. Como se não bastasse, meu sogro descobriu câncer de próstata. Ô, minha gente, como ser alegre diante de tanto sofrimento? Uai, ser triste e pessimista vai tornar as coisas mais fáceis? Minha gente, se nós soubéssemos o poder que tem a palavra alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, meditem isso. Não é se alegre se as coisas estão boas, é se alegrar perante o sofrimento, é sofrer sorrindo. Não necessariamente sorrir com os dentes, mas às vezes o sorrir internamente de saber que, meu Deus, eu vou passar por isso, mas eu me alegro que eu vou sofrer, mas eu tenho o Senhor comigo. Imaginem Jesus ao lado de vocês no pior momento de suas vidas. Tem algo que você esteja passando que Jesus não passou? Busquem conhecer Jesus, pois só quando conhecemos alguém é que passamos a amar essa pessoa. E só depois que amamos verdadeiramente é que confiamos a nossa vida ao outro. Não tem como você amar aquilo que você não conhece. E não tem como você se entregar para aquilo que você não ama. Só Deus é perfeito. Quando nos casamos, nós nos unimos a todas as qualidades e todos os defeitos um do outro. Toda a bagagem emocional, psicológica e espiritual do outro, desde quando ele nasceu. Por isso, devemos, antes de querer exigir algo do outro, sermos aquilo que exigimos. Noivas, sejam como Maria, que com tanto amor e ternura dedicou-se à sua família. Noivos, sejam como José, que tanto assumiu, amou e protegeu a sua família. Ter uma casa é só ter aglomerado de tijolos. Ter um lar é um sentimento que nos ocorre. E ninguém tem vontade de estar exposto a maus sentimentos. Sejam companheiros uns dos outros. Aprendam juntos. Peçam perdão. Dialoguem, minha gente. Não se afundem em seus celulares buscando a vida perfeita que não existe. Pois ninguém vai ficar postando quando o marido só de sentir um cheirinho de pum já sentia náuseas. E do dia para a noite, ele é obrigado a sair recolhendo vômitos do chão e limpando o rosto da esposa. Isso não é postado. Vocês construirão a família de vocês. A dos seus pais, os seus amigos, seus familiares são as deles. A de vocês serão só vocês dois os responsáveis. Construam juntos. Conversem sobre o que vocês gostam e não gostam no cotidiano. Escutem um ao outro. Ouvir, gente, se vocês estão aqui me ouvindo agora, é o que o aparelho auditivo de vocês é capaz de fazer. Escutar é com o coração, é se colocar no lugar do outro. Medite sobre algo que o teu esposo te fala, algo que a tua esposa te fala. Não se tratem como inimigos. Vocês serão uma extensão um do outro. E tem como a gente tratar mal o lado esquerdo do corpo e tratar bem o lado direito? O que você fizer um lado não vai refletir no outro? O que você fazer e falar para o teu esposo vai refletir em você, porque ele vai tomar certas atitudes de acordo com aquilo que você falou, de bom e de ruim. Aprendam juntos. Tudo será novo para vocês dois. Afinal, isso é novo para vocês. E além da novidade do casamento e tudo que ele engloba, vocês passarão por situações novas de todo tipo, não só no casamento. Se vocês não disserem nada, nada será dito. Ninguém tem bola de cristal. E o que é óbvio para você pode não ser óbvio para o outro. Não exijam que o outro sinta o que você sente.
Mulheres são diferentes de homens. Por mais que o mundo queira enfiar goela abaixo o movimento Girl Power, isso não existe. Mulheres, não feminizem os seus maridos, pois a força que há neles deve ser o colo que te abrigará quando você se sentir fraca. E homens, não masculinizem as suas mulheres, pois a delicadeza que há na sua esposa é para que suas mãos percorram os seus cabelos, lhes fazendo sentir-se amado e protegido, para que vocês saibam que ali tem uma mulher que lhe ama e que entregou a vida dela por você. Vocês escolheram um ao outro. Esse laço é completamente diferente de um amor entre pais e filhos. Irmãos, o parentesco não nos foi opcional. O matrimônio, sim. Vocês optaram um pelo outro, dentre uma infinidade de possibilidades. O mundo quer destruir as famílias, pois sabem que é no seio familiar que está todo o fermento da massa da sociedade. E manipulando este fermento, obtém-se a fraqueza. Assim, somos manipulados pelo inimigo, que luta incansavelmente para nos distanciar do projeto de Deus para as nossas vidas. Vocês sabem qual é o projeto de Deus para as nossas vidas? É sermos santos. Você foi chamado para ser santo, eu fui chamado para ser santo. Busquem a santidade em vossos lares. Sejam o sal e a luz um na vida do outro. O sal, na medida certa, ele dá sabor, é o tempero do alimento. Uma vida sem sal se torna insossa, ou seja, uma vida sem sabor. Usem as vossas limitações para que aprendam juntos, e então vocês desfrutarão do tempero da vida em seus altos e baixos. Viver nas trevas é viver na ausência da luz. Não tem como eu ser luz e ser guardada embaixo da cama. Eu vou iluminar o quê? O lugar da luz é no alto, para iluminar os caminhos, para iluminar a visão de quem não vê nada. Então as cores serão ressaltadas, haverá nitidez. Quando um de vocês ver o outro no fundo do poço, triste, magoado, até mesmo cego pelos seus defeitos, aproxime-se com a luz do discernimento, do amor, da sabedoria e ilumina o outro. E quando você precisar, eu tenho certeza que a sua chama também será acesa pelo amor da sua vida. É por isso, justamente, que é essencial Jesus e a Sagrada Família como centro da vida de vocês. Porque terão momentos em que a chama de vocês dois estarão quase apagando. E será o Pai, o Filho e o Espírito Santo que revigorará as chamas dos vossos corações. Se vocês colocarem como essencial na vida de vocês Jesus, porque é Ele que vai dar a força necessária para vocês terem discernimento, para vocês terem sabedoria, porque isso não vem por vontade própria, minha gente. E a gente muitas vezes precisa chorar para adquirir. A gente precisa sofrer, se machucar para adquirir conhecimento, sabedoria, ter discernimento. É uma escalada diária. É todo dia um pouquinho, ninguém nasce pronto. É todo dia um pouquinho. Então, que o meu relato para vocês, eu não tô aqui para romantizar o câncer. Eu tô na capa da revista do Hospital de Câncer de Barreto, de Catanduva, e agora eu fui chamada para um novo projeto. Eu vou dar novamente meu testemunho, só que meu testemunho dessa vez foi muito inspirado pelo Espírito Santo e tá sendo completamente diferente do outro testemunho que eu dei, mas meio que a base é a mesma. É Deus. É para mostrar que eu não romantizo o câncer, não. Tem muita coisa aqui
que nem cabe para eu e meu esposo vir aqui falar para vocês, porque vocês não teriam nem... quando a gente não tá passando pela situação, aquilo meio que não serve pra gente naquele momento. Mas se um dia vocês estiverem passando, pode buscar a gente. Que a gente vai na casa de vocês, a gente recebe vocês em nossa casa para acolher, para ajudar no que for possível. E a gente passou por muita coisa, minha gente. E eu não quero ser reconhecida pela moça que é forte, que é corajosa, que conseguiu enfrentar. Não, eu quero ser vista pela moça que buscou e teve a sua força para enfrentar a doença, que eu não romantizo a doença, através de Deus. É Ele que dá força. A gente vive porque a gente tem esperança. Você vai dormir, você acorda, você só levanta da cama porque você tem esperança que você vai ter o minuto seguinte para você realizar tal coisa, e depois tal coisa, depois tal coisa. Porque o que é a depressão? É você não conseguir ver sentido nas coisas. E a gente tem que buscar o sentido da nossa vida em Deus. A morte, minha gente, é inevitável. Nós vamos morrer todos. A gente não sabe dia, não sabe quando. Eu falei nesse meu testemunho que a morte, ela só é a linha de chegada para essa vida. Mas ela é a linha de largada, o ponto de partida para a vida eterna que Deus nos chamou. E Ele nos confirmou a sua promessa. Ele promete e cumpre. Ele quer que a gente peça para Ele e nos será dado. Mas muitas vezes a gente não sabe nem o que pedir, então a gente tem que pedir para Deus para que sempre a nossa vontade esteja alinhada com a dele. E Ele vai dar sabedoria até para a gente saber o que pedir. A vida não é fácil, nem a de casamento, nem a de solteiro, nem a do padre, nem a do bispo. A vida não é fácil. Mais cedo ou mais tarde, todos passaremos por tribulações. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. É nele que vai ter a força para você perdoar o teu marido quando ele falar algo que te ofende. É nele que você vai ter a força, a coragem para perdoar a tua esposa quando ela for irritante e falar algo que te ofenda. Busquem em Deus. Ele tem que ser o alicerce da vida de vocês, para vocês conseguirem, antes de buscar que o outro te faça feliz, a gente já tem que estar com a nossa alegria para a gente repartir para o outro. Por isso que alegrai-vos no Senhor. Não fica depositando nele a tua felicidade. Tua felicidade tem que vir de Deus. Você tem que ser grato pela vida que você tem, por essa oportunidade que você está tendo aqui agora. Para aí você repartir aquilo que você é e doar para o outro. Porque se você só tiver coisa ruim dentro de você, você só vai dar coisa ruim para o seu parceiro, para a sua parceira, e vocês construirão uma casa, mas não um lar. Louvado seja Deus pelas palavras do Santo Evangelho, que é na Bíblia que tá, é nos Salmos, no Evangelho que tá toda a palavra de sabedoria, de força, de coragem que a gente precisa para sermos santos, sermos cidadãos, sermos família, para que a gente possa nos amar, amar a Deus, nos amar e amar ao próximo. Obrigada.